Planalto. Bom, vamos voltar a falar da inflação. Nós já anunciamos aqui que pelo segundo ano consecutivo houve o estouro do teto da meta da inflação. Temos aqui nos estúdios da Jovem Pan News Ricardo Aragon, ele que é sócio fundador da Matriz Capital. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz, bom dia, telespectador, tudo ótimo? Tudo ótimo. Ricardo, eu queria olhar um pouco para frente, né? O Banco Central não conseguiu cumprir a inflação pelo segundo ano consecutivo, mas é um fato que o ano passado a inflação foi um problema no mundo inteiro, incluindo Estados Unidos e Europa, e continua sendo um problema. Eu queria o seu cenário de inflação para esse ano e de que forma isso vai afetar a política de juros do Banco Central. Exatamente, Luiz. A inflação, sem dúvidas, hoje, ela é a pauta econômica mais importante de 2023. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E para poder contê-la, é a ingerência sobre ela que vai definir se a gente vai finalizar uma política contracionista esse ano e voltar a ser expansionista ou se nós vamos continuar com esse aperto monetário. Bom, o governo ele tem que reparar, na verdade, ele tem que resolver uma grande equação. Né? Que equação é essa? A equação é o seguinte: quando a gente fala das condições normais de temperatura e pressão no mercado financeiro, a gente tem um cenário muito mais positivo. Por quê? Essa inflação no mundo inteiro, ela acabou sendo impactada principalmente pelo que a gente chama pelo choque das commodities. Né? Então nós tivemos todas as cadeias de abastecimento de commodities elas foram muito afetadas pela pandemia. Então, quando voltou a economia, a demanda ela estava absurda. E por conta desse choque de demanda, os preços das commodities no mundo inteiro acabaram sendo elevados. E por que a gente tem um benefício nesse início do ano? Porque todo esse preço, toda essa alta das commodities, elas tendem a se estabilizar. Na verdade, já estão se estabilizando no mundo inteiro. Né? Então, essa é a parte boa da equação. Qual que é a outra parte também interessante da equação? A gente sabe que o IPCA é um grande pacote com as principais inflações dos setores, né, quando a gente fala aqui dentro do Brasil. E um setor que afeta bastante é o setor de habitação. Né? O combustível, a energia, acaba afetando muito, né, a inflação do brasileiro. E nós sabemos que em 2023, diferentemente do fim de 2021, nós não temos uma crise hídrica. Então, nós sabemos que os reservatórios, estamos reclamando da chuva, né, a todo tempo aí no Brasil inteiro, mas fato é que os reservatórios estão com os níveis mais elevados. Então, por conta disso, também não há uma expectativa de aumento na energia nesse primeiro momento. Então, esses são os benefícios quando eu falo de alimentação e energia. Porém, quais são os malefícios, né? O que pode afetar a inflação para que ela continue subindo nesse início do ano? Principalmente... A gente fala dessa infusão de recursos na economia. Né? Então, sabemos que, por conta, né, da pandemia, tivemos aí uma dificuldade social, né? Vários setores foram afetados, o governo, sim, teve que entrar ali com injeção de liquidez, mas até onde vai essa injeção de liquidez? Né? Então, esse cenário que a gente tem benéfico, ele pode ser, sim, diretamente afetado, golpeado por uma injeção, né, da qual a gente não tem aí um controle sobre. Então é preciso que o governo ele resolva essa equação a fim de que esse trabalho do Banco Central que começou no ano passado continue, na verdade, em 2021, continue sendo muito bem feito esse ano. Muito bem, eu já vou fazer uma pergunta para o Ricardo sobre como a gente protege o nosso bolso neste momento, mas eu queria conferir o mercado financeiro. Vou usar o telão aqui para poder a gente consultar como é que estão os pregões neste momento. Vamos para o telão aqui, repare índice Bovespa abrindo em queda de 0,31%, 108.789 pontos. Nas bolsas globais, também um dia ruim neste momento, é o próximo gráfico que a gente vai conferir aqui. Repare na Europa, tudo no vermelho, Frankfurt 0,42%, Londres 0,40%, Paris 0,87%, Madrid 0,12%. Na Ásia, também tivemos comportamento ruim, com exceção de Tóquio. Xangai caiu 0,21%, Tóquio subiu 0,78%, Hong Kong caiu 0,27%. Nos Estados Unidos, este aqui, para quem acompanha em vídeo, é o resultado de ontem, porque está abrindo agora o pregão americano pelo horário de Brasília. A previsão é de uma abertura com leve queda em torno de 0,5%. No último gráfico, as moedas, hoje temos uma ligeira queda do dólar que subiu ontem, hoje R$ 5,25, queda de 0,10%, o euro praticamente estável, 5,64, Bitcoin subindo 0,18% aos 17.234 dólares. Então eu queria chamar de volta o Ricardo Aragon, ele que é sócio fundador da
da Matriz Capital, que eu queria, Ricardo, que você instruísse a nossa audiência nesse contexto de juros altos, que você comentou há pouco, com a inflação ainda preocupando, e a Bolsa que caiu nos últimos dias, abrindo oportunidades de compras. Qual é a orientação para os clientes, para os investidores? Diversifica um pouco renda fixa, um pouco Bolsa, ou você vê o predomínio de algum lado? Pois bem, ao querido investidor que nos assiste, é muito importante frisar que, né, um portfólio de investimentos, ele precisa ser diversificado. É necessário que o investidor ele sempre jogue na defensiva, né? O mercado ele é um enxadrista de primeira linha e nós nunca começamos com as pedras brancas do tabuleiro. É importante dizer, nós não atacamos o mercado, nós nos defendemos das intempéries de mercado. Então, se nesse momento, né, eu tenho o grande vilão da Bolsa em alta, que são os juros, né, os juros, historicamente, eles são os grandes vilões da Bolsa. Então, como é que eu tenho que me posicionar? Majoritariamente, o meu portfólio hoje, né, ele deve ter ali na sua exposição CDI. Né? Então, eu preciso estar investindo em CDI e em Selic. Por quê? Porque o CDI, né, a Selic, ela se estabilizou e a depender, né, dessa novela política econômica que acontece no nosso país, a depender dos próximos capítulos, essa Selic ela pode, inclusive, aumentar no ano de 2023. Né? Não é o que os analistas estão enxergando no momento, porque, novamente, dentro das condições normais de temperatura e pressão, tudo tende a se estabilizar depois desse choque de demanda, depois dessa pandemia que se instalou no mundo inteiro, né, há uma estabilização. Porém, nós sabemos que, né, o governo, esse novo governo, ele já se declarou, né, que é um governo, entre aspas, né, mais gastão, né, não no sentido pejorativo da palavra, mas gastão no sentido de estar colocando, né, recursos, né, no bolso do brasileiro, principalmente daquele que precisa. Aí eu não vou entrar em viés político, mas o importante nesse momento, quando a gente fala do mercado financeiro, é proteção. Eu preciso ter uma proteção em CDI, tá? Porém, né, eu não tenho que colocar a minha carteira, né, inteiramente vinculado ao CDI ou ao Selic. Eu vou explicar por quê. Né, pode acontecer se o Banco Central continuar, né, fazendo esse trabalho maravilhosamente bem, né, capitaneado pelo Roberto Campos, fato é que a Selic ela pode cair a partir do segundo semestre desse ano. Né? Então, aí o relatório do Focus do Banco Central, ele já prevê, né, essa queda um pouco mais tímida. Os contratos de DIs futuros também começam a mostrar uma queda, né, também tímida, porém, a gente antes só tinha alta nos vértices mais longos e a gente contempla, né, agora que a Selic realmente, né, dentro, novamente, né, das condições normais aí no mercado financeiro, ela pode cair no final do ano. Então, se a Selic cair no final do ano, é importante que eu tenha ativos de inflação. Ativos de inflação no portfólio, né, eu posso falar, por exemplo, das NTN-Bs, né, que são os títulos atrelados à inflação mais difundidos e mais seguros, né, dentro aí do nosso arcabouço, né, do mercado financeiro brasileiro, né, mas também ficar de olho no pré-fixado. Né? Eu ouço muitos analistas falando que não é o momento do pré-fixado, porque essa taxa de juros pode subir. Fato é, quando eu falo de pré-fixado, por exemplo, um investimento com uma taxa de 12% pré-fixado, ele bate o IPCA mais 6 e bate 105% do CDI no histórico dos últimos 10 anos. Então, por que não? Hoje eu encontro, por exemplo, um CDB de 15%. Ô, Ricardo, a gente tem 30 segundos, vamos encerrar, por favor. Pois bem, então nós, dentro da renda fixa, é importante diversificarmos nesses 3 indexadores. Muito bem. E vale a pena incluir Bolsa? Vale a pena incluir Bolsa também, tá? As ações de valor. As ações de valor estão muito em liquidação. A Bolsa ela negocia 40% de desconto do seu histórico, da média histórica da Bolsa. Então, ações, né, como setor de energia, como Taesa, né, do setor de bancos, como o próprio Banco ABC, né, para não falar dos principais bancos, enfim, estão dando excelentes oportunidades aí de investimentos. Muito bem, Ricardo Aragon, sócio fundador da Matriz Capital. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Luiz.